tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Você tem fôlego. Então mesmo depois do seu serviço, do seu cansaço, você pode louvar a Ele com todo o seu coração, com tudo aquilo que você tem. Então animadamente vamos aplaudir, bater palma, cantar, louvor, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito a nós. Porque nós temos fôlego de vida, porque nós temos alegria, porque nós temos do nosso lado o Espírito Santo. Porque Ele é aquele que nos deu vida, fôlego de vida. Nós não estamos doentes, nós estamos cansados, mas nós não estamos doentes. Nós nos abatemos, mas nós não desistimos. Em nome de Jesus, vamos cantar de todo o nosso coração. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Das palmas. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, 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 te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Glória a Deus. Oh, Senhor, te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom em todo momento.
Senhor é bom. Nós temos que acreditar naquilo que a palavra nos diz. Há uma parte na Bíblia que explica, que mostra que Davi, ele passou por momentos de aflições, que ali ele teve medo, que ele passou ali ele foi se esconder no meio dos filisteus, e ele não sabia se ele sairia dali vivo, se ele sairia ileso. E aí quando ele sai daquele lugar, ele faz um salmo, ele faz um agradecimento a Deus. E quantas vezes nós passamos por momentos que nós juramos que nós vamos morrer, que nós não vamos passar, que não vamos sair daquele lugar. Há situações que Deus não nos deixa ver o amanhã, não nos deixa nem mesmo acreditar que nós devemos passar por tudo aquilo, mas é simplesmente para provar que Ele é Deus. E que mesmo que nós venhamos duvidar, mesmo que os nossos olhos não venham ver, há uma palavra que nos garante que em tudo, nós podemos seguir. Aleluia. Que nós podemos elevar os nossos olhos e acreditar que do alto vem o nosso socorro. E acreditar que há um Deus que Ele luta por nós. Que Ele é grande o suficiente para fazer aquilo que é impossível. Então que hoje nós venhamos acreditar. Se você está passando por lutas, se você está passando por algum momento difícil, em que é difícil ter a fé, acredite. Que Deus está aqui e que Ele está te falando. Segue que eu estou com você. Segue, porque eu te dei uma palavra que garante que eu estarei com você. Que comigo você está seguro. E que mesmo nos momentos que você não acredita, em que parece que nós estamos abandonados, Deus está ali nos fortificando, nos amadurecendo, nos fazendo crescer. E assim como Davi olhou para trás lá e falou: nossa, eu passei. Nossa, meu Deus, o Senhor foi comigo. Nossa, meu Deus, o Senhor é grande mesmo. É assim que nós olharemos para trás e falaremos para alguém que está passando por este momento que Deus é grande. Deus é maravilhoso, Deus é bom e Ele é o suficiente para nós e para tudo aquilo que nós temos de dúvida. Amém? Então que você possa cantar louvores, louvar esse louvor de verdade, entoar este louvor, para que ele seja e chegue ao céu de uma maneira diferente, para que ele seja aos nossos ouvidos aquilo que falta, para nós acreditarmos naquilo que pode acontecer. Amém? Tu és Deus santo e poderoso, Deus. Oh, Tu és Deus glorioso, Deus. Elevarei meus olhos para os montes, olharei, do Senhor virá o meu socorro, me esconderei nas asas de Deus. Seu amor é grande, sempre acolhe os seus. Quando o mal me tocar, ao teu nome eu clamarei, e ajuda do céu vem. Esta vida em luta é grande, mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Não dê ouvidos, não, ao vil tentador, que faz de tudo pra
força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Seguirei. Pega tuas mãos, pega tuas mãos. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Mais uma vez, Deus vai me ajudar. Todos juntos, seguirei, seguirei, seguirei. Faça desse louvor a oração. Ei, a minha cruz, no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Mais uma vez, você que crê, só a igreja diz, levanta as mãos. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Seguirei, diga, todo junto. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Nas mãos a força pra
passos vou levar comigo. Se espinhos serem os meus pés, eu vou descansar nos braços. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos serem os meus pés, eu vou descansar nos braços. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando. O inimigo se levanta, mas quem não cair, o crente não deixa a cruz, mas ela quer ouvir. Se cair, não se leva, ele não sente não. Se Cristo está protegido, logo nada. Deus não ordena seus anjos para obedecer. E guardado desse jeito, resistindo. Glória a Deus, glória seja o nome do Senhor. Quero convidar os cordeirinhos do Senhor que se coloquem diante aqui de frente do altar, para que possamos orar por nossas crianças, os futuros missionários, missionárias, pastores. Glória a Deus, glória seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos para as crianças, em nome de Jesus. Vamos orar para nossas crianças. Deus, em nome de Jesus, colocamos, ó Deus, seus filhos, seus pequeninos, ó Deus, diante do teu altar. Vai derramando a tua graça, a tua bênção, a sua unção sobre essas crianças que são o futuro da nação. Profetizamos o extraordinário na vida dessas crianças, que possam ser profetas, profetizas do Senhor, instrumento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vocês estão bem, meus irmãos? Quem está feliz com Jesus, glorifica a Deus. Esse louvor abençoado, muito abençoado, viu, pastor Adilson? Muito abençoado mesmo. Glorifico a Deus pela mídia, pela vida dos meus amados irmãos que estão presentes. Nós não estamos perdendo o nosso tempo nessa noite. Estamos aqui para ser ministrado, para ser alimentado da palavra, para fazer o nosso melhor esforço, para que possamos ter a recompensa do céu. Quem crê que está salvo aqui, levanta sua mão. Eu sou salvo. Glória a Deus. Livro de Malaquias 3:10. Livro de Malaquias 3:10. Muito requisitado. Todos nós conhecemos, não é verdade? Mas muitas das vezes nós não temos entendimento da compreensão. Pessoal, pode sentar, tá? O meu professor deu uma puxada na minha orelha aqui, ó. Pode sentar, tá bom? Glória a Deus. Malaquias 3:10, vamos lá?
Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos. Tantas bênçãos. Não, levanta suas mãos aqui, ó. Levantam. Eu profetizo tantas bênçãos sobre as suas vidas, e não terão onde guardar. Vocês vão ter a possibilidade de dar com alegria. Eu tenho para te abençoar, meu irmão. Eu tenho para te abençoar. Eu te abençoo com gratidão, porque Deus me dá em dobro. Glória seja o nome do Senhor. Glória seja o nome do Senhor. No contexto, eu marquei aqui uma observação para passar para os meus amados irmãos, onde explica que o povo de Israel estava negligenciando o sustento do templo, o que segundo ao profeta ele destinou, constituindo o que? Um roubo a Deus. Na orientação, quando ele fala a casa do tesouro, refere-se ao local do depósito no templo de Jerusalém, usado para o sustento do sacerdote e os levitas. O desafio que o Senhor nos fala é que tantas bênçãos Ele vai depositar nas nossas mãos. Significa frequentemente interpretado como o princípio da nossa fidelidade. Você tem noção da fidelidade? A fidelidade, irmãos, não é somente sobre os nossos dízimos. A fidelidade, ele se comporta nas nossas vidas através da submissão às Escrituras Sagradas. Glória seja o nome do meu Deus. Resultando o quê? As bênçãos espirituais e o quê? Consequentemente, as bênçãos correrão atrás de nós. O nosso celeiro não vai faltar nada. E há 3 pontos cruciais na vida do homem e da mulher que se sujeita às Escrituras. Nós temos que ter o quê? Gratidão. Declare: eu preciso ter gratidão. Glória a Deus. O segundo, não possamos negligenciar nada. Nós temos que depositar o altar com alegria. Deus, eu tenho um pouco, mas é isso, eu estou te entregando com meu amor no teu altar. É o que eu tenho. Aparentemente aos olhos humanos, carnais, pode ser pouco, mas para Deus ele pode ser o extraordinário nas nossas vidas. E o que não pode faltar na vida do cristão seria o quê? O ato da fé. Porque sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus, porque a fé é aquilo que nós não enxergamos. Se nós não enxergamos, nós devemos concretizar no reino espiritual para que possamos colher os frutos da fé. Não somente vocês, levante as suas mãos para que os diáconos possam passar os envelopes. Eu creio que no telão já vai estar o QR Code. Você que está aí em casa, você vai ter a oportunidade também de fazer o seu melhor para Deus. E eu profetizo na sua casa as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, as bênçãos do Senhor sobre o seu celeiro. Não faltará a botija, não faltará o óleo na sua casa e na vida dos irmãos que estão depositando um ato de fé. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Então vai se levantando com gratidão. Mesmo aquele que não tem, se levante, coloque a mão no seu coração, e eu vou orar pela vida de vocês antes de vocês depositar no altar. Glória seja o nome do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu sou um instrumento nas suas mãos. Eu sou falho, eu sou pecador, e a cada dia que passa eu preciso ser moldado pelo Senhor. Eu creio que nesta noite os seus filhos entenderam, ó Deus, o principal princípio de ofertar e dizimar na tua casa. Então, Deus, derrama as suas bênçãos
7 vezes mais na vida dos seus filhos, ó Pai. Eu declaro, ó Deus, a provisão do Senhor, o extraordinário na vida dos seus filhos, e nada faltará, porque o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e venha ofertar com alegria. Glória seja o nome do Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Jesus, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importa o que você está passando, adore. Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti, Senhor. somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aplaude e exalta o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Aleluia. Boa noite para você que está presente. Que a paz do Senhor Jesus alcance o teu coração. Estamos vivendo problemas externos e internos. Só o Senhor sabe como muitos chegaram até aqui, entraram por aquelas portas. Mas tenha certeza que a resposta está neste lugar. Você está buscando ao único que pode fazer algo verdadeiramente pela tua vida. Não importa o que está te afligindo, externo, e aquilo que está afligindo, interno. O Senhor está nesse lugar e te atraiu como um imã nessa noite. Ele tem uma palavra para a tua vida. Você crê? Pastor André, pode vir aqui. Será a porta-voz, aquela que vai trazer a mensagem nessa noite direto do trono da glória de Deus para a minha vida e para a tua vida. Eu peço para os irmãos se colocarem de pé. Aleluia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar através da serva dele. Amém? Então vamos aplaudir o nome do Senhor com palmas, honras e glórias. Obrigado, a graça e paz a todos vocês. As palmas não é para mim, é para o Senhor, é o Rei da Glória, aquele que a gente veio buscar. Então que as palmas sejam de dentro para fora. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir, meus irmãos, vamos entregar o nosso melhor. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ele. Que Ele sim é digno da nossa adoração, Ele é digno da nossa glória. Amém? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, Ele é bom. Amém? Vamos orar pela palavra? Vamos orar. Eu peço que os irmãos posicionem as mãos sobre mim, para que o meu eu diminua e o Senhor cresça e apareça. Porque vocês não vieram aqui para me ver. O Senhor, vocês vieram aqui para ver o Senhor. E o Senhor, Ele está aqui e Ele vai usar a serva dEle. A serva dEle, porque eu não sou nada, mas Ele é tudo. Então que Ele me diminua e Ele cresça e apareça sobre tudo que eu for fazer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, eu estou aqui rendendo todo o meu eu diante a Ti, declarando, Senhor, que só o Senhor é o Deus deste lugar. Usa minha vida poderosamente, Senhor, que eu seja um instrumento de bênção em suas mãos, que a tua palavra entre como uma flecha inabalável nos corações daqui que entraram, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, usa-me, Senhor, usa-me, Deus poderoso, que o meu eu diminua e o Senhor cresça e apareça. Em nome de Jesus, Pai, que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Deus de amor. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez. Glória a Deus. Deus é bom. Podem se assentar, meus irmãos, meus queridos irmãos. Como é bom estar aqui. Bem, eu sou a pastora Andréia, esposa do pastor Alexandre.
mãe da Beatriz e mãe da Ingrid. O que hoje é realidade, um dia foi oração. Um dia foi oração. Quando um dia os médicos desenganaram que eu não poderia ter um filho, eu orei, clamei, pedi. E hoje é um culto de oração. Hoje é um culto aonde nós damos o passo para tocar nas vestes de Jesus. Para tocar nas vestes de Jesus, ser curado, ser transformado, ser limpo e ser purificado. Um dia, eu fui para o hospital muito mal. O médico queria arrancar minhas trompas, falando que eu estava com uma gravidez nas trompas. Eu elevei os meus olhos lá para o alto. Clamei a misericórdia do Senhor e ali Ele operou um milagre. Hoje eu tenho a minha Bia. Fruto de uma oração genuína ao Senhor. A menina dos meus sonhos. A filha da promessa. Meus irmãos, processos é difícil. Dói, fere. E hoje quando o louvor ele começou a tocar aqui, falando assim, se espinhos estiverem nos meus pés, eu vou descansar. E eu me lembrei na hora, o Senhor impactou o meu coração e me levou um sonho que eu tive já aqui em Mogi das Cruzes, aonde eu caminhava, eu voava, em certos lugares eu voava, e o meu sapato já não era mais sapato e os meus pés estavam sangrando. E esse louvor, minhas irmãs, foi uma resposta daquilo que um dia eu perguntei, Senhor, que sonho é esse? E o Senhor, Ele hoje, Ele abriu a minha mente e mostrou, os espinhos estavam nos seus pés, os seus pés estavam cansados, mas eu te trouxe até aqui. Hoje eu estou aqui pela graça, pela misericórdia, pelo amor. O amor que me constrange todos os dias quando eu olho para minha família e lembro das minhas orações. Eu lembro dos meus joelhos no chão, pedindo a restauração de um casamento, pedindo um filho, pedindo isso, pedindo aquilo. Para o mundo era impossível, mas para Deus Ele pode. E Ele está aqui. Ele está aqui e vai fazer o extraordinário nesta noite. Quem crê, dê um glória a Deus bem forte aí, com a certeza do milagre que vai acontecer. Amém. Hoje o Senhor, Ele falou numa profundidade tão intensa no meu coração. E Ele me levou até Atos 12, versículo 1 ao 19. Meus queridos, vamos falar sobre a prisão de Pedro. Vamos falar das prisões que têm nos rodeado. Vamos falar das prisões que querem nos corromper, nos fazendo estar estagnados nas mesmice. Mas o Senhor, Ele fala, se os seus pés estiverem com espinhos, descanse nos meus braços. Se você estiver fraco, oprimido, venha a mim do jeito que você está. Você está cansado? Você está triste? Eu sou o consolo. Uma noite pode durar o choro, mas nós temos a certeza que o nosso Redentor que vive, Ele nos dará alegria. Alegria não superficial, mas uma alegria, sabe, real. Uma alegria que a gente vai ver e vai contar, como hoje eu conto para cada um de vocês. O que ontem foi uma oração, hoje é realidade. O que hoje é uma oração, amanhã nós vamos testemunhar. Mas o que nós temos que ter no nosso coração é um coração cheio de amor para dar. É um coração disposto a amar ao nosso irmão. É um coração que tem empatia pelo outro, que tem respeito, que tem resiliência, que olha e fala assim, eu não sou nada, mas com você, meu irmão, nós somos mais que vencedor, porque aquele que veio, Ele pagou, Ele suportou por mim e por você. Ele veio para nos ensinar. Ele veio para a gente ser grato, porque a misericórdia dele foi tão grande, porque nós não éramos merecedores. Nós não éramos e nós não somos merecedores. Mas a graça nos alcançou.
E essa graça é que nos justifica todos os dias a acordar e a brilhar em lugar próprio. Meus queridos, meus irmãos, teve um dia que o Senhor, Ele me levou ao vale de ossos secos. E Ele me mostrou e Ele falou assim: muitos que você conhece são como esses ossos secos, que falam que estão ativos, mas estão mortos, porque o inimigo ali corrompeu até os ossos. E o Senhor fala assim: venha a mim, que eu devolverei vida, eu soprarei sobre você e você vai viver o extraordinário. Meus queridos irmãos, eu não sei vocês, mas quando, eu tenho a dádiva de pregar a palavra, eu não sou mais eu, mas Ele vive em mim. Eu tremo tanto, parece que eu vou explodir de tanta presença de Deus. Então que vocês sejam impactados por essa presença, meus irmãos, porque o amor dele é tão grande por mim e por você, que nos trouxe até aqui para nos dar uma porção, generosa de vida, e vida com abundância. Vida com abundância. Vocês não saíram da casa de vocês por acaso. Ele escolheu cada um de vocês para dar uma porção generosa do amor dele para cada um de vocês. Quanto mais nós buscamos, mais nós encontramos. Quanto mais nós nos rendemos, mais ele cresce sobre nós, porque a humildade nos leva à honra. A humildade nos leva à honra. Oh, meus irmãos, o Senhor vai fazer algo extraordinário. O Senhor, Ele já está derramando. Eu estou vendo, porções diferenciadas sobre a cabeça de vocês. Eu estou vendo chaves sendo entregue na mão de vocês. Eu estou vendo, eu estou contemplando a presença poderosa do Deus Altíssimo nesse lugar. Então vocês que veio para receber, abra por inteiro o coração de vocês, para que o Rei da Glória entre, porque a palavra é Ele puro, é Ele vivo, que quer reinar sobre a sua vida e te fazer brilhar. Amém? Bem, a palavra, vamos aplaudir a palavra, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor, que toda honra, toda glória seja dada a Ti. Amém, meus irmãos. Quando eu estava pedindo para o Senhor uma palavra, e Ele me trouxe essa palavra, e Ele começou a me levar na profundidade, numa intensidade tão grande, porque eu sou assim. Eu entro, não sei se vocês já assistiram um desenho que o menininho, ele entrava em outras dimensões, e para mim a palavra é assim, eu vou lendo, eu vou entrando no contexto, e o Senhor vai me mostrando coisas. Então que o Senhor, Ele faça com que você entre nessa dimensão sagrada e te faça viver esta palavra. Amém, glória a Deus. Vai começar assim, Atos 12, que vai nos dizer: por essa época, amém, meus irmãos, glória a Deus. Por esta época, o rei Herodes começou a perseguir algumas das pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. E o que Herodes queria fazer? Apresentá-lo ao povo. E depois, no dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar. Meus irmãos, a gente vê um homem sanguinário, um homem mau, que ali ele via a adoração daqueles discípulos de Jesus Cristo. E ele se sentia aqui ameaçado. Fala, como que alguém pode ser adorado mais do que eu? E ele começou a perseguir o povo da igreja. Ele matou Tiago. E ele viu que o povo ali se agradou daquela crueldade, e ele perseguiu e mandou prender Pedro. E continuando aqui, vai nos dizer
Pedro é libertado. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo Pedro ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor. E uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro e acordou e disse: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo a Pedro. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia de fato se era anjo ou não. O anjo estava ali e libertou ele. Ele estava ali e ele viu aquela visão e ele pegou, em certo momento, ele duvidou. Ele falou: mas eu estava dormindo, né? Será? Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram andando. Andaram por mais uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora eu sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rod, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: vocês estão malucos? Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: é o anjo dele, não é ele não, é o anjo. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e quando eles viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos, contou como o Senhor tinha tirado ele da prisão. Aí ele falou para eles: contem isso a Tiago e aos outros irmãos. Disse ele. Em seguida saiu dali e foi para o outro lado. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que procurassem, mas não o acharam. Meus queridos irmãos, não os acharam. Pedro foi guiado, Pedro foi livre, Pedro recebeu a restauração. O que a gente pode tirar para os nossos dias atuais? Você que está preso, você que está oprimido, você que está triste, você que se sente em certo ponto um peixe fora d'água. O anjo do Senhor está aqui. Está te libertando, está te conduzindo. Muitos vão falar como aconteceu, o que aconteceu, quem tirou, quem libertou, quem prosperou. E você vai falar: o meu Deus me libertou, o meu Deus me honrou, o meu Deus me edificou, o meu Deus é comigo. Os espinhos quiseram machucar os meus pés. Os espinhos machucaram, ferido, com as adversidades, com as vozes, com as portas fechadas. Mas o Senhor curou os nossos pés, está curando os nossos pés, está nos dando sandália de honra, está mandando nós colocarmos a capa que nos blinda, que nos protege, que nos faz ir, para que o inimigo não nos enxergue.
O Senhor é um Deus que vê o que nós não vemos. O Senhor é um Deus que escuta o que nós não escutamos. O Senhor, Ele sabia o que ia acontecer. A gente vê aqui nessa palavra a paz que Pedro teve. Pedro, ele dormiu. Os irmãos estavam orando. Nós estamos orando. Muitos estão lá fora, desenganados, mas nós estamos aqui como aquele povo que estava na casa de Maria. Aquele povo orava, aquele povo clamava, aquele povo se humilhava. E o Senhor escutou a oração daquele povo que orava, meus irmãos. E nós estamos aqui para orar, para agradecer, para bendizer, para ser luz em lugar próprio, para ser chama, para ser tocha, para ser inabalável nos nossos pés, porque os nossos pés nós estamos seguindo os pés de Jesus. Doeu, feriu, machucou, mas Ele restaurou, Ele está restaurando. Meus queridos, é lindo demais, é intenso demais. Quando eu vi esse louvor na boca das irmãs, os meus pés estavam feridos. Os teus pés estão feridos. O Senhor está cuidando. O Senhor está lavando. O Senhor está limpando. O Senhor está te dando sandálias de honra. Porque você escolheu caminhar nos passos de Jesus. Ele está na nossa frente, nos conduzindo, assim como Ele fez com Pedro. O anjo ia na frente e Pedro ia atrás. O anjo ia na frente e Pedro ia atrás. Estamos seguindo os passos de Jesus. Estamos aqui porque nós queremos mais Jesus e menos nós. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que sem Ele nós não somos nada. Ali Pedro, ele tinha paz, sim, porque Pedro, ele passou tantos processos. É o mesmo Pedro que negou Jesus por 3 vezes. É o mesmo Pedro que duvidou em andar naquelas águas. É o mesmo Pedro. Mas era um Pedro já habilitado de experiências, de processos, que conhecia aquele Deus não só de ouvir falar, mas de com Ele caminhar, de com Ele seguir os passos de Jesus, de com Ele caminhar. Oh, meus queridos, como é lindo ver que esse quebra-cabeça santo, sabe, se molda e se mostra a face de Jesus. A face de Jesus a todos nós que cremos. A face de Jesus que faz com que a gente viva o extraordinário, porque nós estamos caminhando com Jesus. Nós não temos que ficar parados. A palavra deixa bem claro: seja forte, seja corajoso, que eu serei com você. Seja forte, seja corajoso, que eu serei com você. O inimigo, ele quer frustrar. O inimigo quer nos derrotar. Mas ele é um perdedor, como diz o louvor. Nós somos mais que vencedor, porque o alto preço foi pago por mim e por você. E aí fala a paz de Pedro, a confiança absoluta em Deus. A confiança absoluta que nós temos que ter em Deus, meus irmãos. Processos, eles vão vir para forjar o nosso caráter e nos levar à intimidade. Pedro, ele passou tantos processos que nós já conhecemos. Ele estava naquele: Senhor, se é o Senhor mesmo que eu ande sobre as águas. Ele foi andando, quando ele duvidou, o bicho foi e caiu. E o Senhor com as mãos levantou. Quantas vezes nós duvidamos e nós também caímos, mas o Senhor vem com as mãos fortes e poderosas, nos coloca de pé. Ele é misericordioso, Ele entende a nossa natureza carnal. Ele entende porque Ele veio e Ele passou para entender eu e você. Que amor é esse? Que amor é esse que nos constrange? Que amor é esse que nos faz passar de nível, mesmo nós não sendo merecedores? Todos os dias ele vem com a voz suave dele e fala: vem, filho, vem, filha, siga-me, eu estou na frente, siga os meus passos. Seus pés estão doendo,
Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que sara. Eu sou o Deus que te dou sapatos novos. E os sapatos brilham, porque a palavra de Deus é luz para os nossos pés. Amém? E a terceira ponto-chave dessa palavra fala da intercessão da igreja. A intercessão de cada um de nós. A busca constante, a entrega real. O clamor ao Senhor. A gente vê que aquele povo ali, né, orava. O povo, ele não pedia a libertação de Pedro, porque era muito assim, sobrenatural. Mas ele pedia a misericórdia de Deus, que Deus operasse um milagre da forma que ele quisesse. E ali o Senhor respondeu diretamente aquela oração de intercessão da igreja. O Senhor, ele responde diretamente às nossas orações quando nós estamos aqui. Porque nós somos o corpo celestial onde Jesus Cristo é a cabeça. A cabeça está na frente. Nós estamos indo nos passos de Jesus. Nos passos de Jesus, a intercessão está indo, o Senhor está trabalhando, tudo está se movendo, o extraordinário está acontecendo. Então vamos crer no extraordinário. O terceiro ponto-chave, a interação divina. Sabe quando Deus, ele viu a oração, ele se agradou da oração e ele falou assim: vai, anjo, desce lá. O anjo apareceu como uma luz naquela cela, libertando Pedro daquelas algemas, passando pelos guardas e abrindo os portões de ferro, mostrando que Deus não é um Deus que se prende a portãozinho de ferro. Não. Ele é um Deus que ele dá a ordem e tudo acontece. O extraordinário acontece, as bênçãos vêm e vêm sobre, sabe, sobre tudo e sobre todos, para que todos vejam. E a quarta, minha irmã, ponto-chave, a confusão que Pedro teve. Ele teve uma confusão assim, porque ele achava que era um sonho. Então Pedro, inicialmente ele achou que estava tendo uma visão. Ele não achava que ele era digno de de tanto amor, de tanto o extraordinário. Mas o Senhor mostrou que ele é um Deus de poder. E o testemunho da comunidade, o testemunho que hoje ainda é contado do que aconteceu com Pedro, e é o que o Senhor vai fazer comigo e com você. Hoje o que é oração, amanhã vai ser testemunho, como foi ali com Pedro. Ali o testemunho de Pedro virou notícia. E ele falou assim: vai e conta para todo o povo. Meus irmãos, quando a palavra fala assim: eu te chamei para ser luz em lugar próprio, e a luz tem que brilhar para que todos vejam que eu sou sobre você. A luz não tem que ser colocada debaixo de uma mesa, não. A luz tem que colocar em lugar próprio. Então as bênçãos têm que ser testemunhadas. Hoje o que é oração, amanhã vai ser testemunho de vitória. Amanhã vai ser testemunho de vitória. Meus queridos, em Jeremias 29, 12, 13, vou falar só uma parte que fala então: então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar de todo o coração. Meus queridos, aqueles irmãos, eles oraram. Eu imagino que eles ficaram olhando a madrugada toda na casa de Maria. Pode ser na casa da irmã, pode ser. O Senhor, ele busca aqueles que o adoram, o espírito em verdade. A palavra fala: vocês vão orar a mim de todo o coração e eu vou responder. O povo orou de todo o coração e ali veio a manifestação da graça, do poder de Deus. Nós poderíamos estar em casa segunda-feira de boa, mas nós escolhemos caminhar nos passos de Jesus. Nós escolhemos estar conectado a Jesus. Nós escolhemos a viver a graça do Pai, que pagou um alto preço para
para que eu e você fôssemos luz. Meus queridos, meus irmãos, Deus, Ele é bom. O tempo todo Ele é bom. Ele justifica, Ele renova, Ele transforma. Eu falei para o meu esposo, antes de chegar, eu falei assim: amor, ora por mim. Ele falou assim: por que eu? Falei assim: porque você é o meu amor. Você é o presente de Deus. Você é a oração que um dia eu fiz. E hoje é a resposta. Meus queridos, nunca rejeite o que Deus te deu. Nunca esqueça da onde o Senhor te tirou. Nunca, menospreze os presentes que Deus te deu. Eu tenho as minhas 2 meninas. Eu tenho a Bia, com 23 anos. E a Ingrid, com 17 anos, já vai fazer 18. E assim, Deus, nesse decorrer de tempo, foi tão extraordinário. E as minhas filhas é bênção sem medida para a minha vida. Porque tudo que um dia eu pedi para Deus, Deus me deu. É uma menina, que não me dá trabalho. É umas meninas obedientes. É umas meninas tementes a Deus e obediente a mim e o pai delas. Então eu não tenho o que reclamar, eu só tenho que agradecer. Mas espinhos também vieram nos pés delas. Dores também maltrataram. Dores também feriram. E a gente sabe como mãe, quando um filho é machucado, a nossa alma sangra. Então, meus irmãos, que a gente tenha empatia pelo outro. Que a gente olhe com um amor para o outro, porque se o outro não te olhar com uma carinha boa, pode ter certeza, os pés dele estão feridos. Os pés deles estão machucados. Uma vez eu fui para o hospital com a minha filha muito debilitada, como fala, a palavra, santo de casa não faz milagre. Muitas vezes, minha irmã, é difícil. Senhor, às vezes Ele precisa nos levar no vale. E aí eu fui com a minha filha para o hospital e ali ela estava muito inchada, com muita dor. E o médico falou assim: nossa, vai ter que operar. E a gente ficou lá numa salinha, esperando um quarto para ela ser internada. E ali a gente orava, a gente clamava. E de repente, uma moça abriu assim a cortina que estava, olhou para a cara da minha Bia e falou assim: olha, agora eu sei porque eu estou aqui, eu e minha avó. Agora eu sei que eu já estou sendo curada, porque eu vim com uma dor insuportável, mas agora o Senhor me mostrou que eu só vim aqui para te dar um recado. Meus irmãos, ali a moça olhou, nós até se assustamos. Ela pegou e falou assim: eu posso orar com você? Olhou na cara da minha Bia, começou a pregar a palavra. Uma mocinha, ela falou assim: você é chamada para pregar a palavra. E o inimigo, ele não quer isso, então ele está ferindo você para que você caia num abismo. Mas o Senhor, Ele te dá vida e vida com abundância. O que era para a morte, hoje eu te dou a vida. E uma vida de vitória, uma vida de bênção. Meus queridos, meus irmãos, o inimigo, ele sempre vai ferir o que é mais fraco da nossa casa. Ele vai ferir para abater a cada um de nós. E por isso nós temos que estar numa constante luta e constante adoração a Deus. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Meus irmãos, feridas, elas vêm para forjar o nosso caráter. Coisas acontecem para nos paralisar. Mas Jesus, Ele fala: vem que eu estou indo na frente, segue os meus passos que você não vai cair. Segue os meus passos que você não vai cair, você não vai ficar no meio do caminho. Quantas vezes, meus queridos, quantas vezes eu fui para o hospital com as minhas meninas e elas falavam assim: mãe, você já sabe, né? Meus irmãos, o Senhor, Ele tira do comodismo para que a gente faça a obra acontecer. O Senhor já me usou para falar com médica. O Senhor já me usou para fazer tantas coisas. E no momento que o Senhor, Ele usava a minha vida, tudo passava. Elas eram curadas. E até a Ingrid, quantas vezes ela falou: mãe, o que era para a gente fazer, já fez. Ó, já você falou com a enfermeira. Amém, mãe. Podemos ir embora. Pode assinar a alta. Porque é assim.
O Senhor, Ele usa da maneira e da forma que Ele quer, no tempo e na ocasião que Ele quer. Ali Ele já fez toda a estratégia, mandou o anjo, mandou que o anjo fosse lá. Pedro estava dormindo, sossegado, porque ele confiava em Deus já, porque ele já tinha tido um processo real com Jesus Cristo. E ali ele pegou e foi, confiou, e a paz que excede todo entendimento estava sobre ele. Por isso que ele não estava aflito, por isso que ele não estava oprimido. E é isso que o Senhor nos chama a viver uma vida, sabe, de intimidade, uma vida de entrega, uma vida sim, de diminuir para que Ele cresça e apareça, renunciando muitas coisas, renunciando. Amém, meus irmãos. Ele é bom. O tempo todo Ele é bom. Glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos glorificar a palavra de Deus. Meus queridos, meus irmãos, hoje eu posso ver as cadeias caindo, vendas dos nossos olhos, sabe, saindo, e a gente vivendo o extraordinário prometido. Amém? Quem crê nessa palavra, levanta com toda a fé, com toda a força, para que a gente ore em comunhão. Eu vou chamar todos vocês aqui. Jesus está aqui. Toquem em Jesus. Vamos viver o extraordinário. Vamos viver o extraordinário. Vou chamar os irmãos do louvor. Vamos louvar, vamos cantar e vamos orar, porque todas as cadeias vão cair. Amém? A glória de Deus está sendo manifestada e o poder extraordinário vai nos surpreender. Amém? Glória a Deus. Todos podem vir aqui para frente. Amém? Vou chamar os pastores, vou chamar os intercessores. Vamos orar, vamos clamar, vamos bendizer ao nosso Senhor. Os pastores vão ungir cada um de vocês e nós vamos receber o milagre. E amanhã, sabe, nosso dia, nosso futuro, nós testemunharemos que hoje nós pegamos as nossas bênçãos e nós vamos viver em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. As irmãs podem cantar, louvar e nós vamos adorar ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos a Tua igreja na terra, Pai. Nós Te glorificamos, nós Te bendizemos, Senhor, e nós rendemos todo o nosso eu diante a Ti. Assim como Pedro recebeu aquela paz, estava dormindo e foi acordado pelo anjo, nós hoje estamos sendo acordados, Senhor, pela manifestação do Teu poder através da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, como Tua profeta, como Tua escolhida nessa terra, Senhor, eu profetizo bênção, Senhor, eu profetizo portas abertas, Senhor, eu profetizo renovo sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre a Tua nação. Muitos estão oprimidos, feridos, com os pés sangrando, mas a Tua palavra nos diz que nós teremos, Senhor, o novo, a sandália, Senhor, da salvação. Nós teremos, Senhor, a Tua paz que excede todo entendimento humano. Assim como o Senhor foi com Pedro, o Senhor irá conosco, porque nós estamos seguindo os Teus passos, Senhor, e nós vamos viver, Senhor, o extraordinário que o Senhor rebacandalabas, o rebaixou, rebaracandalabas, o rebaixo dele candalabas, o rebaracandalabas, rebaixou dele candalabas, o rebarabaixo dele candalabas, sou derevado, releva candalabas, sou dele candalabas, o rebarole candalabas, sou derebaço dele candalabas, sou dele candalabas, o rebaixo dele candalabas, sou dele maracandalabas, sou dele candalabas, o relevas, o rebaço dele candalabas, o rebaixo dele candalabas, sou dele candalabas, o rebaixo dele canta a aflição da tua alma, rebaixou dele candalabas, rebaixo, eu curo, rebaixou dele candalabas, o tempo novo, rebaixo dele candalabas, o rebas, reba dele candalabas, o dele candalas,
canta la ba. Oh, rebaixou dele canta. Oh, dele baixo dele canta la baixo dele baixo. Oh, dele bacanda la baixo dele canta la baixo dele baixo. Oh, se acha tão pequena. Se acha tão pequena, mas eu que te faço grande. Dele baixou dele canta la baixo. Vou seguir Nos passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos serem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir nos passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Você já pensou em desistir? Tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Eu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar no braço de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair, meu ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Tem guardado desse jeito, não resistir. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Oh, aleluia. Vamos descansar nos braços de Jesus. Vamos descansar nos braços de Jesus, porque os nossos pés estão curados. A glória está sobre nós e nós vamos viver o extraordinário. Vamos seguir os passos de Jesus. Amém, glória a Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor pelo presente divino que nos foi concedido hoje? Amém, glória a Deus, aleluia. As palmas mais fortes, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Continue aplaudindo, glorificando, exaltando ao único que merece toda a honra, toda a glória. Aleluia. Pastor André, Deus abençoe o seu ministério, a sua família. Pastor Alexandre, que o Espírito Santo continue te usando poderosamente. Amém? Quem sentiu o Espírito Santo falando ao teu coração poderosamente? A presença dele está nesse lugar. A cada segunda-feira o Senhor manifesta o cuidado dele sobre a vida de cada um que está aqui. E hoje não foi diferente. Palavra poderosa, palavra do céu, palavra para o meu coração, para o teu coração. O nosso amigo Espírito Santo está nesse lugar. Creia, você não está só. Tudo aquilo que ele falou, que ele revelou, ele mostra o amor e o cuidado sobre a tua vida. Amém? Então semana que vem, esteja conosco, convide um amigo, um parente, porque teremos o nosso café da comunhão. Última segunda-feira do mês, temos o nosso café da comunhão abençoado, não é? Então eu conto com a presença de vocês e aqueles que vocês puderem convidar também, amém? Pastor Alexandre, pode vir aqui, por favor, fazer a oração de encerramento da bênção apostólica. Então que o Espírito Santo continue guardando, protegendo, livrando a vida de vocês, amém? Hoje é o dia de se fortalecer, mas a tua batalha é no teu dia a dia, no teu lar, no teu trabalho e em todo lugar, amém? Então vigia que o Espírito Santo te conduza a uma semana abençoada. Aplaude e exalta o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que culto abençoado. Que noite abençoada. Como é uma alegria grande no meu coração ver minha família aqui, minha esposa, minhas filhas. E Deus tem algo para dizer ainda aqui essa noite. Todos nós somos uma família. Todos nós temos o mesmo Pai, um Pai que vela por nós, que cuida por nós. Um Pai que não esquece de nenhum de nós. Uma grande alegria poder estar aqui essa noite. Agradecer o convite do pastor Marlon, do pastor. Várias vezes era para a gente estar junto, mas não conseguimos. Mas hoje estamos aqui. Foi uma alegria. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor, Pai, por essa noite maravilhosa, Pai. Agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que esteve aqui, Pai. Agradecemos pela vida dos que também nos viram e escutam pela internet, Pai. Pai, que só o Teu nome seja engrandecido, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e recebendo mais de Ti. Nos leva agora para nossos lares, Pai. Nos dê uma boa noite de descanso e que possamos continuar nessa caminhada firmes, glorificando e exaltando o Seu nome. Amém? Que a graça do nosso Senhor Deus e Pai, que as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Aplaudam ao Senhor. Os passos de Jesus, Vou levar